Você já teve aquela sensação estranha de que está sempre ajudando, sempre dando um jeitinho, sempre abrindo mão de algo por alguém da família, mas no fundo sente que ninguém faz o mesmo por você? Ou talvez você nem tenha parado para pensar nisso direito, porque quando se trata de filhos, netos, família, a gente acostuma a doar. A gente cresce ouvindo que amor de mãe, de pai, de avô e avó é incondicional, e é mesmo. Mas às vezes, sem perceber, esse amor vira uma via de mão única. E pior, uma via que vai drenando sua paz, sua energia e muitas vezes o seu dinheiro. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre uma coisa difícil de dizer, mas que precisa ser dita com muito respeito. Às vezes, são os próprios filhos que, sem perceber ou sem querer, estão te levando à falência. E olha, eu não estou falando aqui de maldade. A maioria dos filhos não quer fazer mal, mas quando os papéis se confundem, quando o apoio vira abuso, quando o me ajuda aí vira rotina, algo está errado. Eu conheci uma senhora chamada Dona Lúcia. Ela tem 68 anos, aposentada, vive com uma renda modesta e todo mês ela separava um valor para ajudar o filho mais velho que estava em transição de emprego. Depois a filha mais nova começou a pedir ajuda com o aluguel. Depois vieram os pedidos dos netos, ajuda para pagar o celular, para comprar um tênis, para resolver um boleto vencido. Quando ela percebeu, não tinha mais dinheiro sobrando nem para comprar os remédios dela com tranquilidade, mas continuava dizendo, é meu filho, eu não posso negar. Só que o corpo dela dizia outra coisa. Ela vivia ansiosa, dormia mal, tinha vergonha de contar para alguém que estava passando dificuldade. E quando finalmente conversou comigo, a frase que mais me tocou foi: eu não sei mais se sou mãe ou se virei o banco da família. Aquilo me doeu, porque vi nos olhos dela uma mistura de cansaço, culpa e confusão. Cansaço de carregar sozinha o peso da família. Culpa por pensar em dizer não. Confusão por não saber mais até onde era amor e onde começava o abuso. É por isso que essa conversa é tão importante, porque depois dos 60 a gente merece viver com dignidade, com leveza, com autonomia, e isso inclui sua saúde financeira. O seu dinheiro também é parte do seu bem-estar, e ninguém, nem mesmo um filho, tem o direito de usá-lo como se fosse dele. Mas veja bem, não se trata de fechar o coração, trata-se de abrir os olhos. Se os filhos podem ter dificuldades? Claro, e você pode ajudar sim, quando for possível, saudável e justo. Mas se essa ajuda virou obrigação, se o seu dinheiro some antes do mês acabar, se você se sente pressionado a emprestar, a ceder, a não dizer não por medo de decepcionar, talvez seja a hora de repensar as coisas. E sabe por quê? Porque cada vez que você se sacrifica além do limite, você ensina que está tudo bem te sobrecarregar. Cada vez que você não impõe um limite, você abre mão de algo que também é seu por direito: tranquilidade, autonomia, respeito. Eu conheci um senhor, o seu Ademar, de 73 anos. Ele dizia, meus filhos me pedem dinheiro como se eu tivesse uma fonte mágica. E ele contava isso dando risada, mas no fundo dava para ver o quanto isso incomodava. Ele vendia ferramentas da própria oficina para ajudar o filho mais novo a abrir um negócio. Depois teve que pegar empréstimo no banco. Depois ficou devendo no cartão. Um dia ele me disse, eu nunca neguei nada para os meus filhos, mas hoje eu não consigo comprar uma coisa para mim sem me sentir culpado. Isso é amor ou é prisão emocional? É por isso que a gente precisa conversar sobre os sinais. Os sinais de que talvez você está sendo usado, de que talvez a balança está muito desequilibrada, de que o amor virou dependência e, sem perceber, você está pagando uma conta que não é mais sua. Mas calma, não precisa sentir culpa. Você fez o que achava certo, o que o coração mandava. Mas agora é hora de colocar o coração e a razão para caminharem juntos. Porque você ainda tem muito pela frente, e cuidar da sua saúde financeira é cuidar da sua saúde como um todo. É garantir que você possa envelhecer com dignidade, com liberdade, sem depender de ninguém. É poder dizer sim quando quiser e não quando precisar, sem medo, sem culpa. Eu sei que esse assunto pode mexer com memórias, com histórias, com afetos, mas fica aqui comigo.
Vamos seguir essa conversa com calma, porque tem caminhos, tem soluções. E, acima de tudo, tem respeito por você, pela sua história e pelo que você merece viver daqui para frente. Outro dia, uma senhora me disse assim: eu nunca pensei que dizer não para os meus filhos fosse me fazer sentir tão culpada e, ao mesmo tempo, tão aliviada. O nome dela é Clarice. Tem 71 anos, mora sozinha e passou a vida toda fazendo tudo pelos filhos. Trabalhou como costureira, juntou cada centavo para dar estudo, pagou o aluguel de um, casamento de outro, e agora, aposentada, ainda ouvia frases como: mas mãe, você nem gasta com nada, é só você. Você tem a aposentadoria toda para você, custa ajudar um pouco. Ou pior, o silêncio seguido daquele olhar que a fazia se sentir egoísta só por querer guardar um dinheiro para ela mesma. Clarice achava que estava sendo dura quando, um dia, resolveu dizer: agora não posso. Mas foi nesse dia que ela percebeu algo essencial. A ajuda que se torna obrigação deixa de ser amor e vira dívida emocional. E é aí que mora o perigo. O primeiro sinal de que você pode estar sendo usado financeiramente é quando dar se torna uma cobrança. Você sente que, se não ajudar, será mal interpretado, que vão dizer que você mudou, que você está se afastando. E isso machuca, né? Machuca porque você sempre foi o alicerce, sempre segurou tudo, e agora se sente em um beco cego, ou ajuda e se afunda, ou nega e sente culpa. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Amor verdadeiro não coloca culpa, não usa chantagem emocional, não exige ajuda como se fosse direito. Se alguém te ama, vai entender seus limites, vai respeitar suas condições e, principalmente, não vai querer te ver sem saúde, sem paz, nem endividado. O segundo sinal aparece quando o apoio financeiro se torna recorrente, sem perspectiva de mudança. É aquele filho ou filha que diz que é só dessa vez, mas está dizendo isso há meses ou anos. Você percebe que a ajuda virou rotina, que o problema nunca se resolve e que o pedido vem antes mesmo de qualquer pergunta sobre como você está. Já reparou nisso? Você pode estar passando por um momento difícil, mas ninguém pergunta. O foco é sempre a necessidade deles. É como se a sua vida estivesse ali apenas para sustentar a deles. E aos poucos, você some da equação. Seu bem-estar, suas vontades, seus sonhos, tudo fica em segundo plano. Foi assim com o seu Marcos, um senhor que conheci no posto de saúde. Ele tinha 75 anos e tomava 5 tipos de remédio. A esposa já havia falecido e ele dizia com orgulho contido que ajudava o filho empreendedor a manter o negócio. Mas quando eu perguntei há quanto tempo ele ajudava, ele respondeu: há 8 anos. 8 anos de empréstimos, de boletos pagos no nome dele, de juros no cartão, e o filho nunca devolveu, nem R$1. E o mais triste, quando o seu Marcos ficou doente e precisou de ajuda para ir ao médico, o filho não apareceu. Isso parte o coração. Mas é real, e a gente precisa olhar de frente para isso. Não para culpar ninguém, mas para se proteger. O terceiro sinal é mais sutil e talvez o mais doloroso. É quando você sente que o único valor que tem hoje para alguns membros da sua família é o dinheiro. Não um abraço, não um conselho, não a sua história, mas a sua conta bancária. Sabe aquele neto que só aparece quando precisa de alguma coisa? Aquela filha que só liga quando tem um boleto vencido? Aquele genro que vive dizendo que você devia ajudar mais? Essas coisas vão deixando marcas, pequenas tristezas silenciosas, porque no fundo você queria que te procurassem também para conversar, para saber como você está. Queriam que te valorizassem como pessoa, não como fonte de recursos. E olha, se isso está acontecendo com você, respira fundo. Você não está sozinho. Muita gente nessa fase da vida passa por isso, mas não tem coragem de dizer. Tem medo de parecer ingrato, de ser mal interpretado,
ou até de perder o vínculo com os filhos. Mas a verdade é que um vínculo que depende de dinheiro não é vínculo, é dependência. E você não nasceu para sustentar os outros até o fim da vida. Você nasceu para viver com dignidade, com liberdade, com respeito. A boa notícia é que é possível mudar esse cenário. É possível conversar com os filhos com clareza e amor e dizer: eu te amo, mas agora eu preciso cuidar de mim. Eu ajudei até onde pude, mas agora eu preciso preservar minha saúde financeira. Se eu cair, quem vai me levantar? E não precisa ser uma briga. Pode ser uma conversa honesta, tranquila, mas firme. Porque o respeito só existe quando a gente coloca limites. E quando você coloca esses limites, você também está ensinando algo valioso para os seus filhos. A importância de crescer, de se responsabilizar pela própria vida e de cuidar de quem sempre cuidou. Se você está achando esse conteúdo útil, comente abaixo nos comentários. Gratidão! Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Te digo com toda sinceridade, você não chegou até aqui para se tornar uma máquina de sustentar os outros. Você passou a vida batalhando, cuidando, abrindo mão. Agora é hora de cuidar de você. Eu sei, colocar limites, especialmente com filhos, não é fácil. A gente tem medo de magoar, de parecer frio, de afastar. Mas o que pouca gente te contou é que colocar limites é um ato profundo de amor. Porque quando você se respeita, você ensina o outro a te respeitar também. E respeitar não é só dizer obrigado quando recebe ajuda. Respeitar é não pedir além do que o outro pode dar. É não transformar amor em cobrança. É entender que pai, mãe, avô, avó também sentem, também precisam, também merecem. Outro dia, uma mulher me contou que, depois de anos ajudando financeiramente a filha, chegou num ponto em que teve que escolher: pagar as contas da casa dela ou pagar a fatura do cartão da filha. Ela chorou, se sentiu egoísta por pensar em si mesma, mas naquele dia ela fez algo corajoso. Escolheu se priorizar. E sabe o que aconteceu? A filha, depois de algumas semanas brava, aprendeu a se virar. Encontrou um bico, reduziu os gastos e, com o tempo, voltou a se aproximar, com mais maturidade, com mais gratidão. Porque, às vezes, o que o outro precisa não é da sua ajuda, é do seu limite. É de um sinal claro de que agora é hora dele caminhar com as próprias pernas. E você? Você precisa do que agora? De um pouco de paz? De voltar a dormir sem preocupação com boletos dos outros? De respirar fundo e saber que o que você tem está sendo usado por você e não sendo drenado por quem já devia andar com as próprias pernas? Você merece isso. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos. Ainda há tempo de reorganizar sua vida financeira, de recuperar o que é seu, de fazer planos só seus. Já pensou no que você faria se pudesse guardar um pouquinho de dinheiro só para você todo mês? Talvez uma viagem curta, uma consulta particular que você anda adiando, uma roupa nova que faz tempo que você não compra, ou só a tranquilidade de saber que no fim do mês você não está no vermelho. Isso não é luxo, é cuidado. É reparação, é uma forma de honrar tudo que você construiu até aqui. E olha, se essa conversa te tocou, se te fez pensar em alguma situação que você está vivendo, eu te convido a dar o próximo passo. Escolher por você. Pode ser uma conversa com aquele filho que vive pedindo e nunca ajuda. Pode ser parar de ceder a toda ligação com pedido de só mais uma ajuda. Pode ser simplesmente escrever num papel: a partir de hoje, minha prioridade sou eu. E colar isso na geladeira, no espelho, onde for, para não esquecer mais.
E sabe o que pode acontecer quando você muda esse movimento? Você recupera a leveza de viver. Você volta a fazer planos. Você reencontra aquela vozinha lá dentro que diz: agora é a minha vez. E tudo isso começa com uma escolha simples, a de se colocar no centro da própria vida. De lembrar que você não é egoísta por cuidar de si mesmo. Você é sábio. Você é justo. Você é alguém que merece viver os anos que tem pela frente com dignidade. Por isso, se essa conversa fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você já passou por isso? Já teve que dizer não com o coração apertado? Ou está vivendo essa situação agora e não sabe por onde começar? Vamos trocar experiências? Você não está sozinho. Tem muita gente nessa comunidade passando por situações parecidas. E juntas, essas histórias se fortalecem. E se você conhece alguém que está enfrentando isso, manda esse vídeo. Compartilhar é um jeito bonito de cuidar de quem a gente ama. E lembra, autonomia financeira não é sobre dinheiro. É sobre liberdade. É sobre paz. É sobre voltar a andar com as próprias escolhas e não com o peso das escolhas dos outros. Você merece isso. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida. E até o próximo vídeo, que será simplesmente esplêndido.